E aí pessoal, tudo bem com vocês? Evelyn Oliveira por aqui e hoje a gente vai fazer um bolo de cenoura com aquela técnica cascata. Mas esse bolo de cenoura vai ser um bolo de cenoura vulcão. Mas eu já vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever no nosso canal para você não perder nada que a gente coloca toda semana aqui. Então bora lá fazer esse bolo. Então eu vou começar a fazer a massa do bolo de cenoura. Eu tenho aqui açúcar refinado, cenoura, essa cenoura ela tá crua, tá? Farinha de trigo, óleo, aqui eu tenho ovo e fermento em pó. Então eu vou começar aqui colocando no meu liquidificador os ovos, o óleo, a cenoura e o meu açúcar. Agora eu vou levar para bater, eu vou deixar batendo bem até não ver nenhum pedacinho de cenoura. Então vai ficar em torno de uns 3 minutos a 5 batendo no meu liquidificador. Então eu já bati, deixei batendo uns 5 minutinhos. Eu deixo ele bater bastante porque o meu liquidificador ele não é muito bom. Então por isso que eu deixo uns 5 minutos batendo. Que aí eu tenho certeza que a cenoura tá bem trituradinha aqui. E aí agora eu vou colocar minha farinha de trigo aqui na minha peneira e o meu fermento. E aí eu vou peneirar de pouquinho em pouquinho, vou misturando para não empelotar. Já misturei minha farinha de trigo aqui, olha como que essa massa fica bem bonita. Não precisa colocar força na hora que você coloca a sua farinha, é só para misturar mesmo. Eu tenho aqui essa assadeira aqui, ela tem 7 de altura por 16 de diâmetro e eu gosto de usar esses desmoldantes aqui para mim untar o fundo da minha assadeira. Caso você não tiver, você pode passar bastante manteiga no fundo. E aí você só coloca manteiga, mas coloca bastante mesmo para você conseguir desenformar depois. Não precisa colocar farinha, porque na hora de você desenformar, a farinha vai ficar aparecendo e não vai ficar tão legal assim. Então por isso que caso você não tiver o desmoldante, você só unta com manteiga. Agora eu vou levar no forno, vou deixar em torno de 30 minutos a 230 graus. Como eu já disse aqui, depende muito de forno para forno. O meu forno eu deixo ele mais alto porque ele é mais devagar para assar. E enquanto o nosso bolo assa, a gente vai fazer a nossa cobertura de brigadeiro. Então eu tenho aqui na minha panela leite condensado, o meu fogo ainda está desligado. E aqui eu tenho cacau 50%. Eu vou colocar aqui e vou misturar para não ficar criando bolotinhas. Então, com o fogo desligado, eu vou misturar bem aqui o leite condensado com o cacau. Então, misturei bem o meu leite condensado com o cacau e agora eu vou pôr o meu creme de leite. Então, misturei meu creme de leite aqui. Vou ligar meu fogo no fogo médio e vou mexendo. E aí depois eu vou colocar o meu chocolate nobre ao leite, tá? Mas eu não vou colocar ele agora. E aí eu vou mostrar pra vocês o ponto que tem que ficar esse brigadeiro para escorrer bem bonito no bolo. Então agora eu vou colocar o meu chocolate aqui. Ó, então esse é o ponto. Então começou a borbulhar bastante, mas tem que borbulhar assim, ó, bastante mesmo. Você conta uns 3 minutinhos, 4, e aí você desliga o seu fogo. E um outro jeito também de você saber o ponto é você levantando a espátula. Ela não vai escorrer igual água, mas ela vai escorrer um pouquinho e vai marcar bem leve lá no fundo da sua panela. Ó. Então agora eu vou tirar da minha panela, vou passar para uma vasilha e vou deixar ele esfriar, tá? Não vou colocar na geladeira, ele tem que ficar na temperatura ambiente pra gente colocar no bolo. Enquanto isso, nosso bolo tá assando, vamos esperar ele assar para depois a gente desenformar ele. Então já
desliguei o bolo, agora a gente vai desenformar ele. Ele tá morno, ele caiu um pouquinho aqui dos lados, mas foi bem pouco, tá? Se caso você quiser usar um tamanho de assadeira maior, vai dar certo. Ou se não, você divide essa receita em 2 assadeiras dessa daqui, igual essa que eu tô usando. Desenformei, tá vendo que aqui ele não ficou legal? E aí o que eu vou fazer? Eu tenho aqui aqueles cortador de bolo e aí eu vou cortar ele, ou você pode cortar com uma faquinha mesmo. Então o ideal é você ou dividir essa massa nesse tamanho de assadeira, ou você pegar uma assadeira um pouquinho maior. Então, meu brigadeiro já tá aqui. Meu brigadeiro, ele não esfriou por completo, ele tá morno, tá? Mas dá pra usar, só não dá pra usar com ele muito quente. Então, eu coloquei um pouco de brigadeiro na minha colher e eu vou vir aqui com ela aqui em cima, na vertical. Vou colocar aqui e vou descer. Não vou descer tudo, vou descer só um pouquinho. Voltei aqui em cima e ela vai cair sozinha, tá? Então, a gente vai fazer isso em toda a volta do bolo. E o próximo que eu vou fazer quase encostando nesse primeiro. Então, coloquei aqui um pouco de brigadeiro na minha colher. Vou vir aqui bem rente a esse, quase em cima, na vertical. Desci um pouquinho, pronto. Ela vai escorrer sozinha. Fiz em todo o bolo e aí caiu um pouco aqui no meio, mas não caiu o suficiente. O que eu vou fazer? Colocar aqui um pouquinho de brigadeiro na minha vasilhinha e vou colocar um pouco de creme de leite, porque aqui no meio pode ficar um pouquinho mais molinho, tá? Coloquei aqui um pouquinho de brigadeiro e vou colocar o creme de leite, bem pouquinho. Então ficou pronto, e caso você também quiser colocar granulado, você também pode colocar granulado, que fica super legal, ou vender assim mesmo naquelas embalagens que tem a tampa. Então agora eu vou falar o valor que saiu esse bolo pra mim e por quantos que eu venderia. E aí, você viu como foi bem fácil de fazer essa técnica cascata? Então você tem que acertar o ponto do brigadeiro, não pode deixar ele muito mole e também não muito firme, porque senão ele não vai escorrer. Então vamos lá falar sobre valores. Esse bolo saiu pra mim R$14,18. E aí você não pode esquecer de colocar água, luz, gás, caso tiver funcionário, tá? Então eu fiz o cálculo e saiu R$14,18 pra mim. E aí eu venderia aqui na minha cidade em torno de R$27 a R$30 esse bolo desse tamanho que a gente fez. Mas como eu sempre falo aqui, faça aí na casa de vocês a quantidade certinha que você paga em cada ingrediente, porque não é o mesmo valor que eu pago aqui. Então faça o cálculo, coloca a sua margem de lucro em cima e bora vender esse bolinho, porque ele é muito gostoso e é super barato. Então eu já vou ficando por aqui. Eu espero que você já tenha deixado o seu like. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e um grande beijo e até mais. Tchau, tchau!